Vamos lá, pessoal. Agora, capítulo 5, tá? 5 não, desculpa, capítulo 4, que a gente vai até o 5, mas capítulo 4 aqui, pra gente poder deslumbrar isso aí um pouquinho. Olha só, a gente viu o negócio de custo de fábrica, a gente viu ordem de serviço, que é a ordem de produção. Então agora a gente vai entender o quê? A forma de registrar, olha só, forma de registrar esses custos e aprender um pouquinho mais de despesa, uma nova classificação de custos, tá? Então a gente vai aprender um pouquinho diferenciado agora. Lembra quando eu falei da margem de contribuição que eu expliquei aqui? Pois é, essa margem de contribuição ela é muito usada para nível gerencial. Ela não é usada para contabilidade financeira. E agora eu vou entrar com esses parâmetros, algumas coisinhas financeiras, algumas coisinhas gerenciais e o universo todinho, desde fabricar o produto até ele chegar na prateleira de venda, até chegar na mão do cliente. Tá? O livro traz isso no capítulo 4. Vamos entender uns pontos aqui. Olha só, eu tenho uma forma no Brasil, esse livro é uma tradução estrangeira dos Estados Unidos, né? E aí, muito bem feito o livro. E ele apresenta várias formas de legalização lá, que pode ir lá. E aqui no Brasil é diferente. Mas a gente vai entender isso aí. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma... Deixa eu pegar um pincel azul que é melhor. Eu tenho uma contabilidade, olha só, um sistema de registro que chama por absorção. Esse sistema por absorção é a forma de eu registrar os custos. Como que funciona? Olha só, eu tenho um tempo. O que acontece nesse tempo? Imagina uma fábrica que vai entrando os produtos. Entra na matéria-prima, entra a mão de obra, entra os custos indiretos de fabricação e eu saio um produto acabado. Tá bom? Então faz assim. E como que funciona esse registro? Esse registro funciona absorvendo todos esses custos. Tudo que for utilizado aqui, esse produto absorve durante um determinado tempo. Então eu traço lá que dentro do mês, o que eu vou gastar para produzir? Ou de 2 meses, de 90 dias, enfim. Tudo que eu gasto na linha de produção, eu registro de uma forma em que eu vou saber a quantidade de produtos e a quantidade de custos, valor de gasto que eu gastei para fabricar esses produtos. Isso é a forma de absorção que é aceito no Brasil, que a contabilidade faz, tá bom? Eu tenho também uma forma gerencial. Agora, isso aqui é financeiro, contabilidade financeira. A contabilidade gerencial. Eu tenho uma coisa chamada de custeio variável ou gerencial. Eu esqueci o nome aqui agora. É variável e gerencial ou gerencial, se eu não me engano, tá bom? Então vamos lá. Como que funciona esse sistema? Olha só. Ele é um pouquinho diferente desse daqui, tá? Aqui o produto absorve todos os custos, tá ok? Aqui não. Aqui eu vou pegar as vendas menos o custo de produção. Vamos falar que eu vendi, não vendi tudo. Então, eu vou colocar, independente, vamos falar que eu produzi 100 unidades, ó, 100 unidades, e o custo eu vou colocar referente a 100 unidades, ó, a 100 unidades, porém, eu estou falando em unidade aqui, mas é em reais, né, eu vou ter um lucro, e vai me sobrar 50 unidades, porque eu não vou produzir, eu não vou vender essas 100, eu não sou obrigado a vender essas 100, eu vou vender só 50. Me sobrou um lucro e eu guardo 50 aqui. Ou seja, eu estou guardando parte da minha produção, que eu não vendi por um motivo qualquer, e eu jogo todos os custos aqui dentro. Os custos equivalentes a 100 unidades. Tá ok? Então esse é o custeio variável ou gerencial, tá? Lembrei, o nome aqui é gerencial mesmo, tá? Gerencial. Então ele tem uma forma diferente, que isso por lei, não, por legislação contábil, não é permitido, tá? Eu tenho esses dois sistemas aqui, tá? E eu tenho, o livro traz também, que chama por ordem de produção. Ordem de produção. O que é essa ordem de produção? É aquela coisa que eu expliquei lá no passado, que é o sistema da Fiat, que você produz conforme a demanda do cliente. Tá? Vai, Everton, a Fiat produz carro lá e põe na loja para vender também.
Então, mas olha só, para produzir conforme uma demanda e não conforme o pedido do cliente, ela tem que produzir uma certa quantidade. Jovem, tá gravando aí? Tá certinho? Grita aí pro pessoal acreditar que a sala tá lotada, viu? Grita aí. Então, o que acontece? Essa ordem de produção vai ser os custos... Vocês estão enxergando aí ou não? Tá gravando? Então, olha só, essa ordem de produção, ela vai receber todo o custo para fabricar aquele determinado produto durante aquele período. Tá? Trabalha dessa forma aí. Vamos lá para nossa colinha. Vamos lá. Então, isso aqui a gente viu um sistema de fábrica, tá bom? De poder, como funciona o departamento de venda, de fabricação dos produtos. E aí, tanto na fábrica quanto no varejo, tá? Para poder vender os produtos lá, a gente funciona assim, ó. Tem um fluxograma aqui que é, bem a grosso modo, olha só, compra de materiais. Que material que é esse? Olha só, compra de mercadorias, não é material, mercadorias, ó. Mercadorias. E aqui também, em paralelo, se eu sou uma indústria, eu tenho a fabricação do produto. Correto? Então, aqui eu tenho a compra de mercadoria e fabricação do produto. Esses dois caminhos aqui, seja ele qual for, o ramo de atividade, né? Se for varejo, vai ser a compra de mercadorias. Aí eu vou ter aqui o processo de venda, vou pôr aqui o processo de administração, eu tenho um processo de venda, olha, de venda, e aqui eu tenho um processo vou chamar de financeiro. Por que eu estou chamando de financeiro? Porque é um processo onde que vai receber. Então, olha só, se eu compro a mercadoria para uma loja, conforme uma estação do ano, se é uma loja de roupa, conforme a estação do ano, se é uma loja de ferramenta, por exemplo, pode ser conforme um lançamento, pode ser conforme uma campanha, pode ser conforme uma promoção, pode ser conforme uma exigência da marca que você revende. Por exemplo, você quer vender produto Tigre. Vamos falar que a Tigre fala para as lojas assim, para vocês poderem vender os meus produtos e ter exclusividade, vocês precisam comprar no mínimo 50 mil por mês. Você tem que comprar e colocar aqui. E aí impacta nas vendas em que sentido? Se não está vendendo, vai encher de estoque demais, torra tudo barato. Então por isso que às vezes você pega uma lojinha daqui da região que é mais barato do que Belo Horizonte. Porque o cara tem que vender bastante, porque para ele ser exclusividade ele tem que comprar uma certa quantidade. Estou dizendo que é o caso da Tigre, mas dei como exemplo, tá? Então vocês podem encontrar alguns pontos desse. Olha só, eu conheço uma empresa em Belo Horizonte de encanamento, que eles compram todo o mercado obsoleto de várias lojas de Minas. Tudo de encanamento, de torneira, de registro e tudo. Hoje não existe mais aqueles registros de água, de AB-filtro, que você gira um monte de vezes assim. Hoje é um quarto de volta. É aquela que você gira para um lado e para o outro só, pronto. Você não fica girando um monte de vezes para poder abrir. Ou seja, eu comprei isso aí da marca Deca, lá em Belo Horizonte, por 30 e poucos reais, um registro desse. Porque ele comprou a preço de banana para poder vender. Olha a administração aqui captando essas formas de venda. Então todos esses processos aqui, ó, o financeiro é o recebimento, tá? O recebimento e que ele volta aqui no processo de compra, tá? Ele retorna aqui. Então esse processo, esse ciclo, ele acontece aí e aí a gente tem que focar e identificar nisso aqui. Na venda, a gente tem o seguinte, olha a DRE, vendas, isso aqui é uma DRE, tá? Ó, DRE. Eu tenho vendas, aí depois eu tenho o quê? Custo da mercadoria vendida, correto? Olha só, aqui a gente chama de custo da mercadoria vendida. Quando eu estou vendendo, é custo. Quando eu estou comprando, para colocar no meu estoque, é investimento. Tá? É investimento. Então, comprei para colocar no meu estoque, guardar esse conceito. Comprei para colocar no meu estoque é investimento. Comecei a vender, custo da mercadoria vendida. Tá? A gente foca nisso aqui. E também, quando é de fábrica, custo do produto vendido, CPV. CMV, CPV,
guardar que esses dois podem aparecer aí, tá bom? Então, quando a gente fala de empresa, morre aí, fechou esse ponto, tranquilo, tá? E a gente entra no outro ponto, que é o quê? Que são os serviços. As empresas prestadoras de serviço. O grande problema das empresas prestadoras de serviço, o que é o grande problema dela? Mão de obra. É um dos ramos, ela e a indústria, para mim, Everton, tá? É um ponto que eu acredito que mais dá dinheiro. Só que o grande problema da prestação de serviço, a mão de obra. A mão de obra é o grande problema, em dois sentidos. Uma, mão de obra qualificada, é que é o mais difícil de conseguir, gente que saiba fazer. Por exemplo, Everton, essas janelas de blindex, isso é altamente lucrativo. O que muda a instalação? Esse é o grande problema. A pessoa que vai instalar é que é o complicado. Se você jogar medida num programinha e colocar o tipo de janela que você quer, ele já te dá todas as medidas certinhas que você tem que comprar. Tudo que você tem que pedir para a indústria. O grande problema é na hora de montar. A mão de obra qualificada para montar. E essa mão de obra, olha só, é conseguir essa mão de obra. Porque você não pode pagar muito caro, porque você não tem lucro. E se você paga barato, você não tem o cara com você. Ele trabalha pouco tempo, alguém que paga 100, 200 reais a mais, ele vai embora. Então, assim, esse é o grande gargalo. Mas o outro grande problema é a questão de ociosidade. O que é essa ociosidade? Olha só, como eu presto serviço, eu contrato uma pessoa para trabalhar para mim, eu tenho que pagar o salário dela. Vou falar que ela não ganha variável, ela ganha só o fixo. Eu tenho que pagar o salário dela. E o que acontece? Quando eu tenho que pagar o salário dela, essa pessoa está parada. Por quê? Porque eu não vendi, porque eu não tive serviço. E essa pessoa parada me traz o quê? Prejuízo. Ou seja, eu estou gastando dinheiro com ela e eu não estou tendo retorno da mão de obra dela. Mas a culpa não é da pessoa. A culpa é de quem? Dessa ociosidade que eu não consegui vender. Então, o maior problema de tudo isso, a gente está falando de custo, de preço, de tudo, né? O maior problema de tudo isso é o quê? Que 80% da prestação de serviço, uma empresa que presta serviço, 80% é o quê? Mão de obra, o custo. O gasto que essas empresas têm, do gasto dessas empresas, não é do lucro da venda, do gasto dessas empresas, 80% é mão de obra. Os outros é aluguel, água, luz, materiais, enfim, tá? Então 80% é referente à mão de obra. Esse que é o grande gargalo das empresas prestadoras de serviços. Então o livro traz também agora, fechou essa parte, a gente volta para os sistemas de custos, tá? E aí o livro traz pra gente o seguinte, um conceito chamado objeto de custo, tá bom? O que é o objeto de custo? Então, o objeto de custo é o quê? É aquele gasto para aquele bem, aquele recurso para aquele bem. Olha só, o objeto de um prestador de serviço é o quê? É a mão de obra. O objeto é a mão de obra. Olha só, o objeto de uma indústria, matéria-prima e mão de obra, tá? É o produto. O produto é composto por matéria-prima e mão de obra. Então, ele traz esse conceito de objeto do custo, tá? Recursos consumíveis. Recursos consumíveis. Recursos consumíveis são os produtos voltados para... São os produtos utilizados na produção. Por exemplo, o que são recursos consumíveis? Matéria-prima e mão de obra. A graxa que lubrifica uma máquina é um recurso consumível, tá? Então são vários itens que são considerados como recursos consumíveis, que são conceitos que ele trouxe lá pra gente, tá? Recursos de capacidade física. Vamos lá, esse é um grande problema. Olha só, o meu custo total para produzir uma unidade, meu custo total, ele é assim. O que é o custo total? Custo total. O meu custo total, conforme, se eu produzir nada, voltando àquele exemplo, ele consome 400 mil, que é o custo fixo, mais o custo variável, que vai variando conforme a quantidade produzida, correto? Só que eu tenho uma limitação da minha empresa. Vamos falar que eu consigo produzir apenas 1000 unidades.
Então eu tenho um recurso consumível, olha só, recurso consumível para 1000 unidades, no qual também é a minha capacidade. Minha capacidade física é isso, porque minha máquina não consegue produzir mais de 1000. Eu vou ter que forçar a minha máquina. E quando eu forço a minha máquina, eu tenho um gasto exagerado. Que aí o meu custo faz isso, ó. Ele fica tão caro a partir de 1000 unidades, que não vale a pena eu produzir mais. Não vale a pena. Por exemplo, voltando para o caso bem prático da Fiat. A Fiat, quando vai para o terceiro turno, se ela vai produzir, por exemplo, 100 carros por mês, só para usar o terceiro turno, fica inviável. Se ela produz, tem uma capacidade de 1000 por turno, 1000 unidades por turno, se ela vai produzir 100 carros, vai adiantar? Ela não vai abrir o terceiro turno para isso. E às vezes chega um ponto em que no meio tem um primeiro turno aqui, quando chega no segundo turno, ela dá uma alavancada. O custo fica alto demais. E aí ela tem que às vezes parar de produzir no segundo turno. Então olha só, eu tenho um recurso consumível por turno, por capacidade, essa capacidade produtiva. Isso aí tem que ser respeitado, ele traz esse conceito aí para vocês, tá bom? Então a gente falou de custo lá atrás, falamos de custo fixo e o custo variável, que somados dá o custo total, correto? Agora o livro traz para vocês também uma outra nomenclatura, que são os custos diretos e indiretos. Custo direto e mais custo indireto. O custo fixo e variável é utilizado na contabilidade financeira. O custo direto e indireto na contabilidade gerencial. Tá? Tem essa divisão aqui, ó. Everton, quer dizer que é obrigatório ser assim? Não. Quem olha direto e indireto é mais para tomar decisão. Quem olha fixo e variável, conforme a legislação contábil, que vai para o sistema de absorção, que é o sistema contábil válido, reconhecido. Tá ok? Então a gente entra aqui no custo direto e indireto. O que é o... Olha só, os conceitos são bem semelhantes, bem parecidos. O custo direto ao produto, mão de obra e matéria-prima. Para produzir uma unidade, eu gasto 100 gramas de plástico. 2 unidades, 200 gramas de plástico, correto? Isso não é custo direto? E o variável? Vai variar conforme a quantidade produzida. 1 de plástico, 100 gramas. 2 de plástico, 200 gramas. Então eles são bem compatíveis, bem parecidos. Tá bom? Eles são bem focados nisso aqui. Então, o custo variável e o custo direto, eles são bem próximos. E o direto e o fixo, custo indireto e o fixo, variável, direto e indireto. Eles são bem utilizados nisso aí. Fixo e variável, agora eu viajei, peraí. Custo direto e indireto. Custo direto, custo fixo e custo variável. Olha só. Mais custo total. Todos os dois somados dão custo total. Eu só confundi na pertenção. Esse aqui, ó. Deixa eu fazer de caneta verde. Vamos lá. Esse aqui, de verde, ele é a contabilidade financeira. O custo fixo e variável, ele é a contabilidade gerencial, tá? Esse aqui, sistema de absorção, autorizado por lei, e esse aqui, como é que era o nome dele? Sistema gerencial e variável, né? Gerencial ou variável, tá? Então funciona dessa forma. Então tem que guardar essa separaçãozinha aqui, tá ok? Fechou. Vamos lá agora no próximo, centro de custos. Vamos lá.
As empresas costumam fazer uma coisa chamada de centro de custos. Centro de custos. Tá? O que é um centro de custo para a gente poder entender? Olha só, eu tenho dentro de uma fábrica. Dentro de uma fábrica eu tenho o quê? A cabine de pintura. Pintura de um carro. A cabine de pintura. Dentro da cabine de pintura eu tenho o quê? Um centro de custos, alguma coisa que absorve todos os custos, que controla, absorve não, que controla todos os custos ali dentro. Dentro da cabine de pintura, eu tenho a matéria-prima que entra, que vai para soprar tinta no carro. Eu tenho o robozinho que sopra tinta ali, a mãozinha que fica soprando tinta. Eu tenho a senhorinha que varre lá. Eu tenho o cara que passa thinner para poder tirar, desimpregnar as thinner. Eu tenho o cara que faz a manutenção ali dentro. Então, ou seja, a cabine de pintura, ela pode ser dentro de uma empresa, um centro de custo, onde todos os custos que estão ali dentro daquele centro, eles são atribuídos aos produtos. Então eu falo que hoje a cabine de pintura, a cabine, somente a cabine, não o setor inteiro, não o setor inteiro, somente a cabine, ela é um centro de custo. Vamos estipular dessa forma aí, porque nós vamos entrar em outros sistemas depois, tá? Então, eu tenho assim, esses centros de custos, eles geralmente são colocados pelos custos indiretos de fabricação. O direto, que é a tinta que sopra ali, é a matéria-prima do produto. Ele é o custo direto. A lubrificação da máquina, o thinner que o cara passou, a mão de obra do cara limpando, a senhorinha que varre, tudo que é indireto, que não é locado direto ao produto, que não é do produto, ele vai para esse centro de custo, que depois eles fazem. Então imagina um carro lá, que tem ar-condicionado e o outro que não tem. O que tem, vai para eu vou chamar de refrigeração da fábrica, onde que eles instalam o ar-condicionado. Bota gás no trem lá e faz o sistema de operação. Então, esse é um centro de custo, tá? Olha só, o centro, ele é uma parte de um programa e geralmente regido por contas contábeis, em que se faz todo o sistema ali dentro. Através das contas contábeis, os gastos que vão colocados ali dentro, eles vão absorver, sugado aquilo ali e montado um centro de custos das contas contábeis voltadas para a fábrica. Fechou isso aí? Agora nós vamos entrar em outras coisas agora. Esse é um centro de custo. Eu vou adiantar os dois tópicos, depois eu volto nesses dois tópicos aqui, eu estou falando conforme o livro, tá? Eu tenho um sistema de custeio por departamento. Olha só, então nós vamos determinar que a Fiat está aqui, tá bom? Aqui eu tenho o setor de, setor. Pintura. Correto? E eu tenho aqui a cabine. Cabine, correto? Então, olha só, a cabine, ela é um centro de custo, correto? E eu tenho um sistema de custeio, tá? Sistema de custeio que eu distribuo os custos, que é chamado por departamentalização. Departamentalização. O que é o departamento de pintura? Aqui não vem uma esteira que vem os carrinhos em cima? Que vem os carrinhos em cima para poder entrar na pintura, na cabine de pintura? Aqui tem toda uma operação aqui dentro. E essa operação aqui dentro, olha só, essa é a operação que acontece aqui. Aqui tem uma faxineira que limpa, tem luz que ilumina esse ambiente aqui, tem várias coisas. E tudo isso, esses custos indiretos, eu separo eles por departamento. Eles são alocados no departamento de pintura e depois distribuem por produto. Tá? Então distribui por produto. Então a departamentalização é separar a fábrica por departamentos. E dentro do departamento eu posso ter o centro de custo? Posso. Tá? E existe uma coisa, aí no livro está escrito assim, custos indireto múltiplos. Indireto múltiplos sai por departamentalização.
tá bom? E depois vai estar escrito de custos homogeneidade, com homogeneidade, que é o quê? Pintar um carro hoje, se a tinta é preta ou branca, se a tinta é perolizada ou não é, se a tinta joga a tinta e joga o verniz. Funciona dessa forma. O processo de pintura é bem simples, é a tinta e o verniz. Então, como é tudo muito igualzinho, não muda nada, vamos falar que até o tamanho dos carros, o tempo lá, é tudo o mesmo tamanho, é tudo a mesma coisa. A gente tem uma coisa chamada homogeneidade. O mesmo, por que eu faço por separação? Quando eu separo por itens, é porque tem algum carro que é maior, é menor, tem isso, tem aquilo. Agora, quando é tudo igual, vamos falar assim, que corresponde ao mesmo padrão, eu tenho uma coisa chamada custo homogêneo. O que é esse custo homogêneo? Eu vou dividir, por exemplo, o custo aqui que seja 400 mil, que a gente sempre está trabalhando com custo indireto de fabricação. É 400 mil, esses 400 mil eu vou dividir, por exemplo, por uma base. O que é essa base? Horas. Horas de produção. Parece que o livro usou até a mesma terminologia, horas de produção, tá? Então, quando ele horas de produção, então 400 mil, vou falar assim, por 400 horas de produção, eu vou ter quanto por produção? R$1.000, que é o custo de R$1.000 por hora produzida. Aí um carro gasta quantas horas da pintura? Gasta 2 horas? Então se um carro gasta 2 horas, é 1.000 vezes 2 horas. Se é 1.000 vezes 2 horas, R$2.000 que ele recebe de custo indireto da parte de pintura. Ok? Então essa forma de fazer dividir isso aí também tem um nome chamado de critério de rateio, que no livro não utiliza esse nome, mas se vocês procurarem em outros livros vão achar critério de rateio, tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar agora no tópico que eu tinha que falar com vocês, tá? Que é as questões das despesas. Então, se custo é na fábrica, as despesas é na administração e vendas, tá? Administração e vendas. Então, vamos entender como funciona essa parte de administração e vendas. Olha só, na parte de administração e vendas, eu tenho despesas fixas e despesas variáveis. O que é... Olha só, eu falava de custo, agora eu mudei, é despesa. A despesa fixa, aluguel de uma loja, aluguel do prédio da diretoria, iluminação. As variáveis, o produto que eu vendo. Olha só, o vendedor não vende alguma coisa, se ele não ganha comissão, o salário dele é fixo. E a comissão, somente a comissão dele é variável. Tá? Então a gente tem que enxergar o quê? Essas coisas que, por exemplo, vamos pegar uma outra coisa variável além de comissão. Bonificações. Se você bater a meta, eu vou te dar R$500 de bonificação. Variável. Vai variar conforme a venda. Tá? Tudo que variar conforme a venda. Então, traz as despesas fixas e despesas variáveis. Tá? Então, voltando lá atrás, olha aqui, isso aqui é uma forma de registro financeiro, tá bom? Da contabilidade financeira, e que vai ser usada na gerencial como? Olha só, vou voltar a explicar um item do capítulo 3, que é o quê? Margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Vendas, olha, eu tinha explicado só gastos variáveis. O que são os gastos variáveis? Despesas variáveis e custos variáveis. Custo da fábrica e despesa de administração. E aí eu tenho o quê? Eu tenho a minha margem
de contribuição. Essa margem de contribuição serve para quê? Para pagar. Isso aqui vai chegar num valor, tá? Que serve para pagar. Pagar o quê? Pagar os meus gastos fixos. O que é o gasto fixo? É o custo fixo mais o custo variável. Olha só, o meu gasto fixo, ele é o custo fixo, o gasto variável, eu viajei. É o custo fixo mais despesa fixa. Viajei aqui. Custo fixo mais despesa fixa. Então, olha só, esses dois aqui. E aí eu vou ter embaixo meu lucro. Então o cara pensa assim, olha, se eu vender 1000 unidades, 1000, e eu conseguir gerar uma quantia aqui para pagar, quanto que vai me sobrar dessas 1000 unidades que eu vendo? Me sobra quanto de margem de contribuição para pagar meus custos? É esse que é o negócio. Então, eu mostrei o registro financeiro que dá para poder tomar ser dados para tomada de decisão na contabilidade gerencial, tá? Gente, tá tranquilo aí? Vocês estão quietinhos, não estão falando nada. Despesa fixa variável. Aí entra outro ponto do livro. Eu tenho, quando uma fábrica vai produzir um bem, fabricar alguma coisa, ela não fabrica para depois saber quanto custou. Ela tem que planejar. E esse planejamento, olha só, eu tenho uma situação de falar assim, ó, eu tenho um planejamento, ó, planejamento de produção, aonde eu estimo quanto eu vou gastar. Eu estimo. Sabe aquele centro de custo que a gente viu aqui? Ele já me dá uma ideia de quanto eu vou gastar para produzir. Então, o centro de custo da cabine de produção, a gente calculou lá que por veículo era R$2.000. Então, olha só, o meu centro de custo, ele é R$2.000, que é a cabine de pintura. Ele é R$2.000. E eu tenho aqui um versus, que vai ser o quê? O meu planejamento de produção e o meu registro real de produção. Meu registro real de produção. E aí eu descubro que o meu registro real de produção, ele não foi 2.000, ele foi 2.100. Olha só, eu planejei 2.000, e quando foi acontecer, um motivo a mais, gastou uma graxa a mais, uma máquina desregulou e tudo, virou 2.100. Isso pode acontecer? Pode. Só que aí é o seguinte, olha, eu planejei, estimei um lucro, estimei uma produção, estimei tudo, e isso eu posso tanto cair na quantidade produzida, não posso conseguir produzir a mesma quantidade que eu precisava, pode me aumentar o custo, pode me apresentar vários fatores. Então isso aqui que é análise. Uma coisa eu planejei. O que saiu errado desse plano? O que sai errado desse plano aqui, ó, é a questão de uma máquina desregulou, por exemplo, uma coisa bem básica que pode acontecer, que eu demando uma mão de obra a mais. Então, aí eu tenho que fazer o quê? O que eu faço nessa situação? Aqui é a contabilidade financeira, aqui é gerencial. Eu tenho que pegar esses dados registrados que o produto vai receber, ele vai absorver. Lembra o registro da absorção? Ele tem o sistema de custeio por absorção, ele vai absorver esses R$100 a mais, o produto. O carro absorveu os R$100 a mais. Mas no seu planejamento, na sua análise, você vai encontrar a diferença. Você vai ter que adicionar essa diferença aqui para você fazer suas análises. E isso aqui vai impactar no seu lucro, vai impactar num monte de coisa. Ou seja, é uma deficiência no planejamento que ela pode acontecer sim. Tá? Então, olha só, aí que a gente entra naquela coisa do registro. Não adianta eu fazer o plano e não executar. Fazer o plano e não acompanhar o registro real. Então, eu tenho que fazer quase que 2 vezes a mesma coisa? Sim, e isso aqui, gente, é análise em cima de análise o tempo todo. Não é 6 e acabou.
Muda o planejamento, a máquina desregula sempre, não desregula, por que desregulou? Caso o problema, arruma, porque eu não posso perder dinheiro. Imagina R$100 por carro, quantos mil carros são vezes R$100? Que os caras lutaram, brigaram para fazer esse planejamento aqui, ele cai por terra, tá bom? Então, capítulo 5, 3, 4, 5, isso mesmo, 2, 3, capítulo 4. Esse capítulo 4 que nós fizemos agora, se o Matheus tá vindo embora, não vai não, fica aí. Olha só, o nosso capítulo 4, ele foi passado para vocês com todos os pontos lá. Então, se você já fez o para casa do capítulo 3, que é o na prática, a gente vai corrigir em sala de aula e depois você vai fazer o na prática do capítulo 4 em sala de aula junto comigo depois do intervalo. Fechou? Show?